Amém. Por gentileza, livro de Juízes, capítulo 1. Glória a Deus. Santo, 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 glória. Juízes, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 7. Quero falar das 3 estratégias de Adoni-Bezeque. Amém? Juízes capítulo 1 ao 7. Amém? Diz assim: sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. E então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com dedos e polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Amém? Vamos tomar assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de entrar na mensagem, queria dizer que esse Adoni-Bezeque, os irmãos não confundiram com Adoni-Zedeque. Adoni-Zedeque, lá em Josué capítulo 10, que liderou aqueles 5 reis contra Josué, do qual Deus deu uma vitória gloriosa, que Josué orou, sol se detém em Gibeão, e lua em Aijalon, e por 24 horas o sol e a lua se deteram. Quando Deus deu uma vitória de gala ali, e mais para frente mais 7 reis foram vencidos. Irmãos, nunca Deus nos dá nada de mão beijada. Tudo vem com luta, tudo vem com esforço, mas Deus sempre recompensa o esforço dos seus. Entre nós e o reino das trevas, irmãos, nunca vai ter bandeirinha branca, nunca vai ter trégua. Sempre Satanás vai se levantar contra a tua vida, mas sempre debaixo da unção do Senhor você vai vencer cada luta, cada batalha. Vemos que o povo de Deus passava por um período de transição, de mudança. Deus falava com Moisés face a face, depois Deus falava com Josué, e Josué, conforme lemos versículo 1, já havia morrido, e inicia-se o período dos juízes, no qual Deus começa a falar no coletivo, falar com todos. E era o período de guerra, irmãos. E as 12 tribos tinham cada um a sua luta. E foram perguntar ao Senhor: Senhor, vamos ter que lutar, porque a terra não está vazia. Tinha cananeu, tinha ferezeu, perezeu, jebuseu, tudo quanto era tipo de erro para ser vencido. E perguntaram ao Senhor: quem dentre nós, Senhor, primeiro subirá aos cananeus para pelejar? E o Senhor respondeu, verso 2: subirá Judá. E Judá, meus irmãos, ele pede ajuda a Simeão, seu irmão. Simeão, você vai comigo na peleja?
porque na hora que for a tua luta, eu vou junto contigo, Simeão, eu vou. E Judá, irmãos, era uma tribo conhecida por homens valentes, homens fortes que portavam escudos e lança. E é interessante, irmãos, que junto com a tribo de Judá saia sempre na frente nas lutas, irmãos. Sempre na frente, e junto com a tribo de Judá e a tribo de Levi, louvando a Deus. E diz que o brado de Judá desestruturava o exército inimigo. Só no brado, irmãos. O brado de Judá, o exército inimigo já tremia de medo, por causa da graça que o Senhor deu ao povo de Judá. Aleluia. Mas seria, irmão, Judá não era um povo, não era alguém, né, se achando o tal, não. Ele pediu ajuda. Simeão, você vai comigo, Simeão? Se você for comigo, na hora que for a tua peleja, eu irei contigo, Simeão, eu vou. E a tradução de Simeão no hebraico é aquele que ouve, irmãos. E na hora da luta, da batalha, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, que a gente não pode estar entrando em qualquer luta. Às vezes tem situações que Deus está aprovando a pessoa, Deus está moendo, e as pessoas têm maneira de dizer, vai, fulano, você ora por mim? Você entra na minha luta, e tem hora que é Deus pensando na mão, a gente vai querer colocar a mão onde Deus está, com a dele. Aí não podemos, precisamos primeiramente pedir a direção e a sabedoria do que Deus quer com aquela pessoa. Mas no caso aqui de Simeão, ele sabia que a peleja de Judá era abençoada por Deus. E quando Judá falou, você vai comigo? Eu vou. E Simeão no hebraico, como eu disse, significa aquele que ouve. Na hora da luta, irmãos, peça ajuda àquele que ouve. Ao nosso Jesus. Aleluia. E eles queriam enfrentar nada mais, nada menos, irmãos, que Adoni-Bezeque, que significa Senhor de Bezeque ou Senhor das estratégias. Era um rei cananeu, irmãos, um rei muito perverso. O texto que lemos diz que ele arrancava os polegares dos dedos e arrancava os polegares dos pés. E de modo que o rei sem o polegar, ele não podia nunca mais segurar uma espada, empunhar uma espada. E também sem o dedão do pé, nunca mais podia caminhar da mesma forma, com equilíbrio ou agilidade. E ele ainda humilhava, irmãos, fazia comer migalhas debaixo da tua mesa. 70 reis haviam sido vencidos por ele, e a crueldade dele nos assustava o exército inimigo. Um rei cruel, um rei perverso. Mas, irmão, Judá e Simeão estavam debaixo da unção e da graça do Senhor. Irmão, o teu inimigo pode ser cruel, pode ser perverso, mas debaixo da graça e da unção você vai vencer essa peleja. Aleluia. E ali, meus irmãos, eles foram à peleja, irmãos, e venceram, irmãos. Porque quando Deus fala, vai que eu sou contigo, a vitória é certa, irmãos. A palavra de Deus, ela não faz curva. A palavra de Deus não precisa você ficar tentando, ela é clara, ela é límpida, ela é transparente. Quando Deus quer, ele vai. Quando diz que vai acontecer, pode escrever, porque vai acontecer. E eles venceram, irmãos. Venceram Adoni-Bezeque. E mais de 10.000 homens eles foram vencidos ali. E diz o texto que cortaram também os dedos do polegar do Adoni-Bezeque. Dedo da mão, dedo do pé. E o próprio Adoni-Bezeque reconheceu: Deus me fez pagar o mal que eu fiz. Porque o nosso Deus é Deus de justiça, irmãos. A Bíblia diz que Deus não é vingativo, mas Ele é o quê? Vingador. Glória a Deus. Se alguém pratica injustiça contra ti, não precisa fazer nada, irmãos. Coloca nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Porque no tempo dele, irmãos, Ele vai fazer justiça. No tempo dele, Ele vai fazer as coisas se acertar.
acertarem, irmãos. Glória seja dada ao nosso Deus. E eles venceram, irmãos, Adoni-Bezeque. E a estratégia de Adoni-Bezeque, na verdade, Adoni-Bezeque, irmãos, é uma tipologia de Satanás. O que significa, irmãos, arrancar o dedão dos pés, irmãos? Significa tirar o quê? O equilíbrio, irmãos. O inimigo quer o quê, irmãos? Tirar o nosso equilíbrio. Ele tenta nos pressionar. Ele tenta mostrar para a gente que a circunstância é tão grande que a gente precisa tomar o quê? Uma atitude de urgência. E acaba se esquecendo de buscar a direção ao Senhor. Agora o crente equilibrado, irmãos, ele usa o quê? O seu intelecto para entender a vontade de Deus. Irmãos, Deus nunca é pego de surpresa, irmãos. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a hora dele agir. Ele sabe a hora dele ficar quieto. Irmãos, Deus sabe de tudo. Mas o diabo quer fazer o que? A gente agir no impulso, na pressa e na pressão. E se a gente for no impulso, na pressa ou na pressão, a gente pode se dar mal, irmãos. Mas se a gente confiar no caráter de Deus, não, Deus é fiel. Deus, ele é justo. Deus me ama. Ele está vendo o que eu estou passando. Eu não vou tomar atitude precipitada, não. Eu vou primeiramente orar a Deus. Eu vou buscar a direção do Senhor. Eu vou buscar a ajuda de Deus. Irmãos, muitas vitórias foram alcançadas sem sequer ser levantada uma espada. Porque clamaram o quê? A ajuda do Senhor. Então, meus irmãos, não ceda às circunstâncias. O diabo sempre vai tentar mostrar que as circunstâncias vão te engolir. Imagina que as circunstâncias te engulam, Deus faz o que? Ela vomitar, porque é Deus que está no controle, irmãos. Deus que está no controle. Deus quer fazer que a nossa mente seja sempre renovada, o nosso entendimento renovado. Não, eu já passei luta pior e Deus me deu vitória. O crente que pensa faz isso. Não, Deus me deu vitória no passado, Ele vai me dar no presente. Eu tenho promessa do Senhor na minha vida. Deus é comigo, eu confio no Senhor. Não vou agir na pressa, não. Não vou deixar o medo tomar conta, mas eu vou confiar no meu Senhor. O inimigo sempre vai tentar também arrancar da nossa boca palavras que viram o coração de Deus. Mas na hora da luta, irmãos, que dos nossos lábios saiam louvor e gratidão a Deus. Bendito sejas tu, Senhor, que eu já sei que eu vou vencer mais uma. E é no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O equilibrado, ele confia. O equilibrado, ele não vai pela emoção. Irmão, tem muito crente emocionado. Diga misericórdia, irmão. Emocionado, age na emoção. Pense um pouco, descanse, irmão. Não precisa ter pressa, não precisa ter medo. Não é a velocidade que vai garantir a vitória. O que garante a vitória é a unção do Senhor, é a bênção do Senhor. Vai debaixo da minha bênção, minha serva. Vai debaixo da minha bênção, meu filho. Confia em mim, eu estou contigo. Eu guardo a tua entrada, eu guardo a tua saída desde agora e para sempre. Glória a Deus. Outra estratégia, irmãos, de Adoni-Bezeque, que é a estratégia de Satanás. Arrancar os dedos da mão significa o que? Arrancar a nossa força. O diabo quer tirar de nós, irmãos, a nossa força. Não ter força mais para pegar. E o crente enfraquecido, irmãos, ele fica triste. E muitas vezes achamos, irmãos, que o forte é o perfeito. Que o forte é aquele que não tem medo de nada, irmãos. Mas na grande verdade, irmãos, o forte é o que conhece as suas fraquezas. E na sua fraqueza ele tira a força buscando a Deus. Oh Senhor, a luta está tão grande, Deus. A luta está tão difícil, mas me dá força, Pai. Me ajuda a me levantar, Senhor. Irmãos, Deus nunca vira as costas para os seus. Deus te fortalece nessa luta, aleluia.
A luta é grande, mas o inimigo é feroz, o inimigo é cruel, irmãos. Mas receba nessa noite força de Deus. Glória a Deus. O inimigo tenta, irmãos, que a gente se deixe levar por opiniões. Sempre tem, irmãos, o sabe tudo que não sabe nada. Diga misericórdia. Tem crente que vai pedir conselho com o ímpio. Diga misericórdia. Ah, eu estou desesperado, eu estou fraco. Vou buscar o conselho com quem? Com o ímpio. O ímpio não sabe nada. Irmãos, o ímpio não sabe o que é pressão. O ímpio não sabe o que é luta espiritual. Não sabe. Tem muita coisa que a gente está achando que é da gente, mas é luta espiritual. São espíritos malignos tentando tirar a tua paz. E não se vence diabo com esforço humano. Se vence diabo debaixo do nome da autoridade de Jesus. Senhor Jesus, quebra as forças do valente. Quando o moço falou para Eliseu, Eliseu, estamos cercados, Eliseu. Olha o tanto de gente que está à nossa volta. Para lá não dá para fugir, para lá também não, não tem jeito, Eliseu. Estamos cercados, Eliseu, tranquilamente, só levantou a mão e disse, Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja que maiores que estão conosco. E os olhos do moço foi aberto, e ele viu carros e cavalos de fogo cercando aquele exército. Deus guarda os seus, aleluia. Glória a Deus. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê força. Não se entrega ao desânimo, não. Confia na justiça e na bondade do Senhor. É o Senhor que nos fortalece. A outra estratégia, irmãos, de Adoni-Bezeque, irmãos, fazia com que os reis comessem migalhas debaixo da sua mesa. Humilhava, né, irmãos? E o diabo quer nos humilhar, irmãos. Ele quer fazer a gente acreditar que, porque se passou muito tempo, Deus não se lembra mais da gente. Porque se passou muito tempo, Deus não está nem aí, que a palavra caiu no esquecimento do Senhor. Mas, irmãos, tudo que Deus falou a teu respeito ainda está valendo. Você pode glorificar a Deus por isso? Irmão, você pode ver o tempo, o leão pode estar com fome, irmãos. Mas você nunca vai ver um leão comendo alface. Não pode, não. Está com fome, mas ele vai comer o quê? O cardápio dele. E o que é o miserável, irmãos? O miserável é o que vive de resto. O miserável, irmãos, ele não tem identidade. Ah, é o mendigo. Não tem mais identidade, irmãos. Mas nós temos identidade. Somos o quê? Filhos e filhas do Senhor. Aleluia. Aleluia. O miserável, ele foca no raso. O miserável, ele foca no pouco. O miserável, ele se contenta com a sobra. O miserável, irmãos, ele aceita menos do que Deus tem para lhe dar, irmãos. E Davi já dizia: Senhor, preparas um banquete, uma mesa na presença dos meus inimigos. Talvez hoje você não está vendo muita coisa. Talvez hoje você está vendo mais luta do que bênção, irmão. Sabe por que você está vendo mais luta do que bênção? É porque a bênção está chegando. Efésios capítulo 1:3 diz que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você não está vendo, mas o diabo está vendo. O diabo está vendo um mover celestial ao teu favor. Você pode glorificar Deus por isso? Ele está vendo. Porque Deus, o momento que Deus está mais em silêncio é o momento que Deus está mais fazendo algo ao teu favor. Ele vê todo mover e ele olha e fala: Deus vai abençoar o fulano, Deus vai abençoar a ciclano, então eu vou tentar atrapalhar. Ele tenta atrapalhar, irmãos. Irmãos, e vai chegar a bênção, vai chegar, irmãos. É só a gente ficar na posição. Não aceite menos do que Deus tem para ti. Deus ele é, como eu já disse uma vez, ele é extravagantemente generoso em abençoar os que nele confiam. Glória a Deus.
dizer, olha, Deus me abençoou. Mas eu ouvi muitos dizendo, olha, Deus sempre me deu além do que eu imaginei. Aleluia, Deus. E houve momentos em que eu achava que ia ter uma coisa que Deus me deu além. O que eu nem pedi, Deus já me deu, irmãos. Deus é justo. E Deus não quer ver você chorando. Deus não quer ver você triste. Tem gente que acha que servir a Deus é ser uma pessoa triste. Diga misericórdia, irmão. Não, irmão. Davi, irmãos, ele passou muita luta, muita prova, irmãos. Mas chegou a hora de Deus exaltar Davi, venceu Golias. E a fama de Davi cresceu, irmãos. E ali chegou um momento que o povo diz, Davi, você precisa bolar um símbolo seu aí, Davi. Bola um símbolo aí, porque o povo precisa ter uma identidade. Igual Golias, tinha o Dagon no escudo. Bola um símbolo. E Davi, sábio, falou, Deus, me dá um símbolo, Senhor. Não para que se lembrem de mim, mas para que olhem para mim e se lembrem de ti. Foi aí que Deus deu a bandeira de Israel, que é os dois triângulos, um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Triângulo para cima, irmãos, uma grande nação que adora somente um único Deus. Triângulo para baixo, um grande Deus que cuida de uma única nação, que é a nação de Israel. E hoje nós somos o quê? A Israel de Deus em Cristo Jesus. As duas listas azuis lembram o quê? O talit, ou aquele chale de oração, simbolizando o quê? Nós somos um povo de oração. Mas e a estrela? Mas também somos um povo de guerra. Aleluia. A gente ora e a gente luta, e é Deus quem nos dá a vitória. Aleluia. Foi aí que surgiu, irmãos, a bandeira de Israel. Não para a glória de Davi, mas para a glória de Deus. Você ainda vai ter um testemunho que vai ser para a glória de Deus. Mas como aconteceu isso com ela, irmão? Ah, foi Deus que a abençoou. Como ele chegou onde ele chegou? Ah, Deus o abençoou. Ele passou na luta, ele passou na prova, mas chegou o dia dele cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Então, irmão, se esforce em Deus. Não se deixe levar pela circunstância. Adonibezeque sempre vai tentar intimidar. O diabo sempre vai tentar nos assustar. Mas, irmãos, Deus é maior, igreja. Glória a Deus. Adonibezeque é mentiroso. Adonibezeque, irmãos, ele é limitado, irmãos. Mas o nosso Deus é ilimitado. A Ele pertence todo o poder, irmãos. E não tem luta difícil para Deus, irmão. Não tem circunstância impossível para o Senhor. Na hora que os discípulos já achavam que o barco ia afundar. Mas porque o mestre está dormindo, não está vendo que vai afundar. Eles precisavam entender que Jesus mandava no vento e nos mares, irmãos. Tem coisa que a gente não está entendendo nada, irmãos. A gente não precisa entender nada mesmo. A gente só precisa confiar no Senhor. Ele sabe a tua luta, Ele sabe até onde você aguenta. Nada além disso, não. E Deus não nos prova para nos matar, irmão. Diga glória a Deus por isso. Fala assim, irmão, a tua luta não é para te matar, irmãos. É para te amadurecer, irmãos. Irmãos, depois de tanta luta, irmãos, o crente, quanto mais luta ele passa, ele fica mais confiante, irmãos, mais maduro. E ali chegou um momento, irmãos, que o diabo vê que não dá mais, irmão. Sabia disso? Tem crente que chegou num nível que o diabo já, isso aí não dá mais, não dá. Tem gente que acha que o diabo nunca, não. Depende do estado do crente, irmão. Quando o crente confia no Senhor, se esforça mesmo, chega uma hora que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugir. O jeito dele é fugir. Chega um momento do crente ter tanta presença de Deus na vida, irmão, que não dá para ele, não dá, não. Esse aí não dá.
Esse aí é lavado e é remido no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Jesus, irmãos, ele é o leão da tribo de Judá. Davi de Judá, Jesus de Judá. Toda a nossa luta, irmãos, o leão vai na frente, Jesus vai na frente. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa força, Ele é o nosso equilíbrio. A gente ora, a gente busca, mas sabemos que quem vai fazer é o Senhor, irmãos. E Ele faz. Então confia no Senhor, irmãos, e persevera, porque tu vai cantar o hino da vitória. Aleluia. E tem crente que vai cantar o hino ainda esse ano. Aleluia. Eu sinto virtude nesta palavra ainda nesse ano. Não me esqueci de ti. Aleluia. Tu vai cantar o hino da vitória. Amém? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.